Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capacitação Diaconal, um programa produzido pelas Juntas Diaconais do Estado de Pernambuco, um projeto que começou há 5 anos através da união de todas as juntas diaconais do nosso estado aqui de Pernambuco. Mas hoje é um dia especial, duplamente especial, porque estamos celebrando o Dia Nacional do Diácono Presbiteriano, o mês do diácono, e estamos celebrando também o lançamento do Grupo Diáconos do Brasil, agora não mais do estado de Pernambuco. O nosso grupo agora ele é nacional e ele é feito para você, diácono. Então, deixo aqui um grande abraço para você, pastor, para você, presbítero, para você, membro de igreja, simpatizante do Evangelho, mas principalmente para você, diácono. O nosso recado é que você entre em contato conosco, queremos que você faça parte desse grupo, queremos que você faça parte desta família. O nosso programa está começando. Meus irmãos queridos, nós estamos hoje aqui com muita alegria, recebendo o nosso amado pastor Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Roberto, seja muito bem-vindo ao programa Capacitação Diaconal, ao lançamento do Grupo Diáconos do Brasil. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Para nós é motivo de grande alegria, muita honra ter o apoio do irmão, ter a participação do irmão aqui conosco. E nós vamos hoje debater e trazer temas aqui ligados ao papel do diácono na assistência social, a sua vocação, o que é assistencialismo, o que é a assistência social cristocêntrica. Fique conosco até o final. Pastor Roberto Brasileiro, suas palavras iniciais, suas boas-vindas a todos os diáconos do Brasil e a todos os nossos internautas. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de estar com os irmãos, de poder trazer uma palavra aos nossos diáconos espalhados pelo Brasil, e de uma forma muito especial a esse grupo de diáconos que está compondo agora, nesse momento específico, esse trabalho dessa visão diaconal, muito mais ampla, muito mais perto de nós. E quando nós pensamos na visão da cristocêntrica de existência, é bom a gente lembrar que a igreja nunca trabalhou o assistencialismo. A igreja sempre trabalhou a possibilidade do homem crescer, desenvolver, se fortalecer e ter condições, dia após dia, de estabelecer crescimento, desenvolvimento para a glória e para a honra de Deus. É bom lembrar que a visão diaconal que nós temos, ela veio de nosso pai Calvino. Quando a gente fala pai Calvino, nós estamos falando daquele que de fato foi o grande reformador de Genebra, João Calvino. E Calvino tinha uma visão muito ampla. Por isso que a visão social de Genebra era alguma coisa que chamava atenção para aqueles dias. Era um período de guerra, era um período um pouco diferente dos nossos dias. Havia o empobrecimento, como nós temos nos nossos dias. Havia também situações críticas, como nós temos hoje. Mas a Calvino, então, providenciou meios, através da cidade de Genebra, para que essas pessoas fossem assistidas e pudessem desenvolver, mais tarde, a sua própria vida, cumprindo cada vez mais o seu papel. O texto que eu quero ler com os irmãos e expô-lo, e depois deixar os irmãos à vontade, está em 2 Coríntios, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo está instruindo sobre o trabalho de cuidado das igrejas. E Paulo coloca algumas afirmativas que me chamam a atenção a partir do verso 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará.
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Para aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Por isso, como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto e virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo dom inefável. Meus queridos, muitas vezes nós olhamos esse ministério da ação social da igreja e o trabalho que a igreja deve exercer no mundo em que nós vivemos, às vezes de uma forma muito isolada. Mas eu creio que quando nós começamos a ter esforços iguais, nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Por isso que eu vejo com muito bons olhos o trabalho da ação social dirigido pelas juntas diaconais das nossas igrejas. Eu vejo que essas igrejas podem, de fato, associar e prestar um serviço superabundante na obra do Senhor, para, de fato, servir a igreja e servir aos santos de acordo com aquilo que Deus estabelece. Mas há alguns princípios que é colocado nesse texto. O primeiro princípio é que tudo que nós estamos fazendo deve primeiro glorificar a Deus e servir para a expansão do Evangelho de Cristo. Olha bem, glorificar a Deus e servir para a expansão do Evangelho de Cristo. Isso é, nós não fazemos por nós. Nós não fazemos simplesmente por um ato nosso. Nós estamos fazendo em gratidão aquilo que nós recebemos de Deus. É bem diferente quando outros grupos fazem a obra social. Porque muitas vezes os grupos fazem a obra social com fim único de projetar esta ou aquela organização. Não, para nós não. Para nós o fim único é a glória de Deus, é o louvor de Deus, é a honra de Deus e mais do que isso, é o Evangelho de Cristo Jesus estando presente. Para que esta pessoa que for assistido, ele possa entender a amplitude da igreja, que a igreja cuida da pessoa e cuida do seu todo. A igreja tem uma preocupação com a sua família, com a sua maneira de ser e com aquilo que, no momento específico que ela está passando. Paulo estava escrevendo sobre uma contribuição para a igreja de Jerusalém. Havia uma preocupação paulina de socorrer os irmãos de Jerusalém. E é interessante, quando a gente faz uma análise em Atos Apóstolos, nós vamos encontrar que não é só as viúvas dos judeus, mas eram viúvas de irmãos judeus espalhados em vários lugares que deveriam ser assistidas à mesa. Por isso foi criada a junta diaconal. Mas aqui Paulo estava preocupado com o problema, o momento típico de um período de fome, de crise que passava a igreja em Jerusalém. E nesta crise, deveria as igrejas da Macedônia e as demais igrejas espalhadas, as igrejas nascentes naqueles dias, cooperarem. E Paulo faz questão de deixar isso bem claro. Não é por eu ser um apóstolo que vocês vão cooperar. Que até em outro momento das Escrituras Sagradas, Paulo chega a dizer, não faça contribuição quando eu estiver com vocês. Contribua antes. Coloca parte
em outros dias. Não é motivado pela minha presença, mas é motivado pela a vida cristã que vocês têm, pelo amor a Cristo, ao Evangelho da graça, a expansão do Evangelho e, mais do que isso, para a glória específica de Deus. Eu gosto muito dessa expressão que está no verso 12, para que tudo possa redundar em muitas graças a Deus. O segundo princípio que eu gostaria de colocar para os irmãos é que é uma contribuição voluntária. Por isso que essa contribuição é diferente da contribuição para o dízimo. Aqui não está falando de dízimo. O dízimo é para o sustento da igreja local, para a expansão do reino no Brasil e fora do Brasil, e da fidelidade às igrejas do Supremo Concílio e às organizações da igreja, e para a expansão do reino de forma muito específica. Aqui está falando de uma assistência, de um desenvolvimento. Aqui está relatando a situação de igrejas que estavam passando por uma crise, e naquele momento a igreja específica de Jerusalém, que passava por uma crise, passava por uma fome, e as demais igrejas são convidadas voluntariamente. Então, cada um contribua segundo o proposto do seu coração, para nós resolvermos este problema. A assistência social, ela pode ser por um momento específico, mas ela pode ser também uma visão de desenvolvimento social. Eu vejo a assistência social mais como um desenvolvimento social do que propriamente como uma ajuda pontual. Não é simplesmente levar uma cesta numa casa, não é simplesmente dar o alimento, não, mas nós podemos pensar em um projeto de ter moradia, em um projeto de educação, onde a junta diaconal vai abrir portas também. E houve uma experiência de uma igreja há muitos anos atrás, que era uma cidade grande que recebia muitos jovens vindo do interior, moços que saem para estudar. E os irmãos sabem que o interior, muitas vezes, os filhos dos crentes, famílias, vão para a cidade maior para estudar. E chegando à cidade grande, mesmo que eles tenham algum recurso, eles não conseguem condições de alugar um local. No passado não havia a possibilidade de fazer via banco ou algum seguro para garantia, tinha de ter um fiador. E essa igreja tomou uma decisão muito importante. Ela resolveu investir na formação de algumas casas para estudantes que vinham do interior. E a própria igreja foi a fiadora, e colocando alguns diáconos responsáveis a visitar essas casas. E os diáconos tinham a obrigação de ir uma vez, 2 vezes por semana, passar ali, conversar com aqueles moços, instruir aqueles moços, fazer um estudo bíblico com eles, orientá-los na vida cristã. E a igreja era fiadora, eles pagavam. E muitas vezes isso trouxe socorro, e as igrejas cresceram. E hoje, alguns desses irmãos que foram socorridos naquela época são presbíteros, são líderes, são pastores de igrejas espalhadas por esse Brasil nosso. Nós precisamos fazer mais isso. Hoje, São Paulo tem uma igreja que abriu um abrigo para estudantes espalhados pelo Brasil, principalmente estudantes pobres. E ela agasalha esses estudantes. Então, ela recebe lá 20, 25 estudantes. Mas não precisa ser uma igreja só. A junta diaconal pode prover isso em várias partes de várias cidades. É um ministério que se abre. Então, não é simplesmente fazer uma ajuda pontual, mas é fazer um projeto de desenvolvimento. Aqui era pontual. Mas nós podemos despertar a generosidade do povo para termos um projeto de desenvolvimento social, que é muito mais amplo, que é muito mais presente, através de formação, de educação, formação de profissionais, e também orientação para que os nossos profissionais ocupem alguns espaços
que podem ocupar. Porque, às vezes, a igreja não tem um cadastro desses oficiais, desses irmãos. E muitas vezes temos dificuldade de encontrar alguns irmãos para algumas áreas específicas. E a Junta Diaconal pode ser o órgão que vai cadastrar esses irmãos, prestar esse serviço. Mas isso é tudo de forma voluntária. É esta ideia que está presente no texto. Nós podemos, no nosso coração, dispor o nosso coração a serviço. Não com tristeza, é um voluntariado com amor, com alegria. Não com tristeza, não com constrangimento, mas é algo que é feito na alegria de servir, de prestar o serviço para a glória de Deus. A terceira coisa é lembrar que toda esta obra tem promessa. Isso eu não vou expor todo o texto, mas toda essa obra tem promessa. E aqui o texto é muito claro: aquele que semeia pão também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Deus supre. Deus supre a sua igreja. Deus supre aqueles que estão envolvidos nesse serviço e nessa assistência. Deus, de fato, não deixa faltar nada, nada para nós. Então, essa visão nós precisamos ter. Nós estamos perdendo a visão cristocêntrica. Que a visão cristocêntrica é que tudo é para a glória de Deus e para a expansão do reino do Evangelho da Graça. Tudo é feito voluntariamente, em gratidão, por aquilo que nós já recebemos de Deus, por aquilo que Deus já deu a nós. Então, voluntariamente, não está se referindo aqui a dízimos, mas ofertas, à disposição de serviço para a obra de Deus. E, em terceiro lugar, lembrando que nós temos promessas. Deus nos abençoa. Isso é muito importante a gente guardar isso. O verso 11, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual façam que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Nós podemos cooperar, desenvolver para a obra de Deus. Para que os irmãos possam ter uma visão, hoje o Instituto Mackenzie, ele favorece com 19 mil bolsas. E nós podemos estar ajudando muitos irmãos em vários lugares, levando a eles a cadastrarem essas bolsas. Isso envolve mestrado, doutorado e graduação, mas tem outros lugares também que nós podemos formar gerações. Eu acho que a Junta Diaconal ela pode ser o balcão que tenha todas essas informações. Informações onde os irmãos podem ir encontrar condições para um desenvolvimento social das nossas igrejas. Para que as nossas igrejas, de fato, sejam igrejas fortalecidas. Não simplesmente igrejas ajudadas pontualmente. Nós estamos passando por um momento em que muito se fala em assistência social. Nunca se falou tanto em ajudar como nos nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dito que esta ajuda ela pode criar um vínculo de vício. Como foi no passado, quando o governo criou Bolsa Família. O Bolsa Família ele veio para ser uma bênção ao país, mas ele tornou-se um vício. A pessoa não saiu dessa posição de Bolsa Família. Porque não houve um complemento. Não houve algo que desenvolvesse as pessoas. Então, quando eu penso no trabalho da Junta Diaconal, eu não penso no assistencialismo. Eu penso em um projeto de desenvolvimento social. Um projeto que pode vir a ser assistencial em algum momento, mas o grande objetivo é fazer as pessoas crescerem, desenvolverem para a glória de Deus. Dentro desses 3 pontos principais. Tudo para a glória de Deus e para a expansão do reino em Cristo Jesus.
Tudo de forma voluntária, generosa, com alegria, com prontidão de coração. Tudo dentro das promessas de Deus. Sabendo que Deus abençoa o seu povo para a glória dele. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, reverendo, por essa exposição. E para nós, certamente, será um momento de reflexão e de aprendizado. E eu gostaria de pegar algumas palavras, alguns termos que o senhor colocou, para trazer aqui a aplicação de alguns princípios. E gostaria de lhe fazer algumas perguntas que têm a ver em cima dessa temática aí da junta diaconal, né? Primeira coisa importante que nós separamos aqui, em cima daquilo que o senhor falou, de trazer Cristo para o centro da nossa prestação de serviço assistencial, é justamente esse termo que eu gosto muito de utilizar particularmente, que é a assistência social cristocêntrica, diferente do assistencialismo, né? E trazendo essas duas expressões, nós percebemos que tem algumas juntas diaconais que têm um pouco de dificuldade em entender que não basta somente levar uma cesta de alimentos, como o senhor bem falou, mas é importante acompanhar a necessidade, verificar a necessidade do irmão, ser proativo, buscar uma solução para aquele momento, de repente, promover uma atividade econômica para aquela família, ou uma prestação de serviço qualquer, e principalmente que o diácono deve levar uma assistência espiritual para aquele momento difícil daquela família. Normalmente é onde falta dinheiro, a estrutura da vida espiritual da família também ela é abalada. Então, quando existe uma assistência temporal caminhando paralelamente com a assistência espiritual, ali existe o trabalho do diácono, né, para que a igreja não seja somente uma ONG. Dito isto, eu lhe pergunto, o que o senhor teria a dizer em relação à prática da assistência social cristocêntrica, a importância de trazer Cristo para tudo aquilo que nós fazemos na junta diaconal? Bom, eu queria colocar para você o nosso projeto de igreja aqui, Patrocínio, há 39 anos atrás, nós baseamos em 4 pilares, todos os pilares dentro da visão cristocêntrica. Mas todos os 4 pilares eram sociais, porque eu fui colocado como pastor, naquela época, 39 anos atrás, para assumir um trabalho que era incipiente. Tinha longa história de congregação, mas era um trabalho incipiente no bairro da cidade. Patrocínio, naquele momento, só tinha uma igreja. E nós assumimos esse trabalho e logo fomos organizar a igreja. E eu senti que, para que a minha igreja pudesse desenvolver, crescer, expandir, ser relevante, nós precisávamos mudar a visão da igreja. E nós teríamos de fazer isso através de uma visão social. Eu reuni meus irmãos, comecei a mostrar para eles o que nós podíamos fazer. Então, nós colocamos 4 pilares naquela época. Um pilar é que eu queria que todos os irmãos da igreja pudessem ter a sua própria moradia, uma moradia digna, uma moradia que pudesse receber pessoas, ter condições de... E nós começamos a trabalhar para isso. O segundo pilar que nós colocamos, que foi desenvolvido, foi que todos os irmãos da igreja precisam ter emprego. Então, nós criamos, a partir da igreja, um balcão de empregos. Porque não adianta eu ter... Se eu não consigo uma atividade financeira com o irmão, eu não vou resolver o problema dele. Eu vou dar hoje sexta, amanhã eu vou dar outra sexta, depois eu vou dar outra sexta, e vai ficar... Mas pode ser que esse irmão não tenha tido emprego porque ele não tem condições físicas, então nós vamos trabalhar a saúde dele. Então nós envolvemos a saúde. Envolvemos saúde com bolsa, recursos para compra de remédio,
E começamos a trabalhar nisso para que os irmãos tivessem saúde, tivessem acesso aos projetos de saúde e pudessem desenvolver essa área. E o quarto pilar que nós colocamos foi a educação dos filhos. Nós queríamos que a realidade da família fosse outra daqui a alguns anos. Hoje nós colhemos os frutos. Hoje nós temos muitos irmãos da igreja. Hoje nós já temos irmãos que hoje têm filhos que são médicos, têm filhos que são engenheiros, têm filhos que são advogados, têm filhos que são odontólogos e várias outras áreas. Filhos que são professores. Então, a igreja tem que ter um projeto. E eu creio que, muitas vezes, a Junta Diaconal que deveria tocar esse projeto. E até hoje nós trabalhamos com a nossa junta e estamos pensando sempre nessa visão que Cristo em primeiro lugar. Então, o que nós fazíamos? Levávamos Bíblia. Nós doávamos a Bíblia para casa. Fazíamos o culto ali. Continuava, se a família queria, nós fazíamos o estudo bíblico com a família. Começava o ministério de ir à casa, evangelização, depois discipulado. Isso ou pela junta, ou por outros órgãos. Então, a igreja toda estava envolvida no trabalho. E a igreja sentiu. Então, nós temos essa obrigação. O que falta-nos, muitas vezes, é nós termos uma visão mais ampla. Olhar nossa igreja e sentir o que nós podemos fazer pela igreja e não ser uma igreja assistencialista. É muito fácil eu dar uma cesta de alimento. Mas é muito difícil eu me envolver com a família para que ela possa ter um desenvolvimento social. E o que Cristo quer conosco é um desenvolvimento social. Foi isso que fez Calvino da cidade de Genebra. Ele pegou Genebra para fazer de Genebra ser de fato uma grande cidade. Então ele tinha academia, ele tinha visão diaconal, ele tinha visão de autoridade, e ele criou todas as coisas para nós. E é isso que nós devemos fazer hoje. É essa obrigação que é um pouco mais ampla do que nós estamos fazendo nos nossos dias. E nós temos que ter uma visão prática daquilo. Agora, o resultado vem. Hoje, a nossa igreja, que eu pastoreio, está com mais de 1.300 membros, numa cidade do interior. O que aconteceu? Simplesmente, a igreja assumiu uma visão mais ampla que tinha de assumir e da graça de Deus. Dentro dessa visão social. Ela nasceu nessa visão. Muito bem. Aproveitando que o senhor citou Calvino, né, todo aquele trabalho que ele realizou em Genebra, e principalmente o resgate do ofício diaconal. Ali ele, inclusive, dividiu, né, em dois grupos, né, um grupo chamado procuradores, outro hospitaleiros, e ali cada qual tinha função, um arrecadava, o outro basicamente ficava ali corpo a corpo com os necessitados, e foi de fato um trabalho muito bom, onde ele estruturou a cidade, um hospital, promoveu ali ensino e tudo mais, com a participação dos diáconos, né? De fato, toda a parte de assistência social cristocêntrica em Genebra foi realizado paralelamente entre ali o conselho da cidade e também com os diáconos envolvidos, né? Em cima desse contexto histórico, do apoio que os diáconos tiveram na própria igreja, na igreja local ali de Genebra, o apoio que os diáconos exerceram na cidade, o papel dos diáconos no conselho, ali ajudando a tirar algumas dúvidas no conselho de Genebra. Então, esse papel de apoiar seria, trazendo para esse contexto contemporâneo de hoje, o papel do apoio dos diáconos aos nossos pastores, né, ao conselho de um modo geral, apoiar as nossas instâncias, apoiar a nossa IPB, para fortalecer a nossa igreja. Então, esse apoio que foi realizado lá atrás, naquele início de Idade Média, ele é o mesmo hoje, na Idade Contemporânea, ou, de certa forma, houve alguma modificação?
Não, eu creio que algumas coisas vão se modificando, mas o apoio tem que ser o mesmo. Nós precisaríamos que, eu acho que o grande erro da igreja é que nós permitimos uma certa confusão entre junta diaconal e conselho de igreja. Nós muitas vezes deixamos que o diácono fizesse alguns trabalhos que não é dele e deixamos os presbíteros também entrar na seara que não é deles. Eu acho que essa separação, cada um tem o seu trabalho, é que é importante. O presbítero ele é chamado para pastorear a igreja, tem que supervisionar a igreja. E o diácono tem a sua função dentro da igreja, é de auxiliar, ele é o braço de auxílio da igreja em todas as áreas. Então, o conselho deveria, de vez em quando, vamos tratar de reforma, chamou a junta econômica, essa é a reforma de vocês. Vocês é que vão trazer a proposta, vocês vão sentar, examinar, levantar o que pode ser feito e ter na junta pessoas que possam fazer muitas coisas. Por isso que eu achei muito interessante quando eu estive na Coreia há pouco tempo, eu estive algumas vezes, eu estive na igreja e fiz uma observação. Uma igreja tem muito poucos presbíteros. A igreja de Sarang, por exemplo, que é uma igreja que está hoje com praticamente 100 mil membros, na época tinha 19 presbíteros. Mas tinham, ao contrário, 1.500 diáconos. Então pode parecer uma contradição. Mas o presbítero tinha a função do pastoreio, juntamente com os pastores. Ele tinha quase 250 pastores. Era o grupo que formava o grupo pastoral da igreja. O presbítero, ele cuidava da orientação, da supervisão, da organização da igreja. Há poucas pessoas que sentavam para pensar isso. A junta diaconal era aqueles irmãos que estavam no dia a dia. Em outras palavras, eles que pegavam o arado mesmo. Havia o projeto que era feito e eles estavam no dia a dia, cuidando do enfermo, cuidando daquele que está passando com a crise, assistindo aqui, assistindo acolá, e fazendo com que a igreja tivesse, de fato, o seu crescimento pelo bom serviço que eles prestassem. Por isso que tinha 1.500 diáconos. Eu acho que essa divisão precisa ser feita. Eu acho que nós precisamos valorizar mais os diáconos das nossas igrejas. E tirar essa ideia, uma ideia que foi semeada, e algumas pessoas são muito boas para ser diáconos, deveriam ser presbíteros, quase de uma gradação. Não tem gradação. É um ministério, cada um tem o seu ministério. Um é diácono, outro é presbítero, cada um tem o seu ministério. Quando Deus chama para o ministério. Deus não chama fulano para treinar como diácono para depois ser presbítero. Não, Deus chama pessoas para um ministério específico e cada um exerce o seu ministério pela graça de Deus. E é isso que nós vamos trabalhar em nossa igreja. Nós temos 2 ofícios na igreja, o diaconal e o presbiteral. São 2 ofícios. E vamos trabalhar esses 2 ofícios. Não há gradação, não há pessoas que podem ser diáconos, pessoas que usar uma expressão que às vezes alguns lugares têm. A fulana está desperdiçado como diácono, ele devia ser presbítero. Não, ninguém está desperdiçado como ser presbítero é um ofício, ser diácono é outro ofício. Cada um exerce. E não existe nenhuma gradação, nenhuma separação, cada um exerce o seu ministério de acordo com o chamado específico de Deus. E isso é muito importante. Acho que essa confusão é que trouxe. Na época de Calvino, essa confusão não existia. Ele trabalhou muito bem isso. Mas esse é um problema que nós, às vezes, no Brasil, enfrentamos e nós precisamos mudar essa mentalidade. Por isso que eu louvo a Deus pelo trabalho de vocês, que a gente possa mudar essa mentalidade. Mostrar que a gradação não existe. São todos iguais no exercício do seu trabalho, no seu ministério e no seu ofício para a glória de Deus. Aqui em Pernambuco, nós incentivamos as nossas
juntas diaconais a realizarem reuniões paralelas com o conselho. Pelo menos no primeiro momento da reunião, ali nós incentivamos que haja alguns instantes de comunicação mútua entre os dois colegiados, né? O colegiado do conselho da igreja, a junta diaconal, onde eles trocam ideias, apontam e convergem para os mesmos objetivos. Daí para frente, os diáconos eles saem dessa primeira parte da reunião e o conselho continua com os demais assuntos que são pertinentes e específicos da prerrogativa do conselho. Amém, e essa ideia tem sido muito edificante. Diversas igrejas já vêm incorporando esse hábito e, gradativamente, a qualidade do trabalho realizado pelos oficiais da igreja, de um modo geral, fortalecem a igreja, e nós entendemos que oficiais fortes geram igrejas fortes. E eu concordo exatamente com o que o senhor falou. Exatamente. E aproveitando essa temática aí, já entrando na igreja, eu pergunto para o senhor como a junta diaconal poderia ajudar no fortalecimento do conselho da igreja, só no apoio, em oração. Também o senhor citou Coreia, lá o pessoal gosta muito de orar de madrugada, né? Acorda cedo para orar, né? Então a oração também é importante, o apoio é importante. Existem outras características também que a junta diaconal poderia ajudar no fortalecimento da igreja? Existe. Eu acho que a junta diaconal pode ajudar o conselho e sabendo bem de perto qual o trabalho dela e não deixando o conselho, espécie alguma, assumir o papel dela. E o conselho também sabendo o seu papel. Essa confusão de papéis, para mim, é a grande dificuldade. Às vezes a junta quer disciplinar, não é o papel dela disciplinar. Quem disciplina é o conselho. Mas quem trata do enfermo é a junta. Então, as duas coisas precisam estar ligadas. O cumprimento do papel é o grande fortalecimento de um conselho de uma igreja. Quando o conselho da igreja sabe o seu lugar, tem conhecimento da sua função e do seu ministério. E o pastor também tem conhecimento do seu papel e do seu ministério. Isso se faz muito importante. A junta tendo a sua escala de socorrer os departamentos da igreja, as nossas sociedades internas. Isso é muito importante também. E mostrando a importância do diácono na vida das sociedades internas, em momentos específicos, em momentos cruciais da vida da igreja. E a junta dando esse apoio decisivo para que o conselho possa cumprir o seu ministério. Certo. O senhor foi muito feliz e novamente eu gostaria de pegar uma palavra que o senhor citou em relação à escala. Hoje nós percebemos que a realidade de algumas igrejas é de possuírem uma quantidade muito pequena de diáconos. Igrejas, por exemplo, que possuem 600, 700 pessoas, possuem apenas 4 diáconos. Desses 4, 2 já são idosos. Muitas vezes trabalha por alternância, às vezes no final de semana não vai à igreja. E muitas vezes todo o trabalho da junta diaconal fica muitas vezes ligado a 1 ou 2 pessoas no máximo, e há uma sobrecarga muito grande na escala de plantão dos diáconos. E aí eu volto para a Bíblia, onde lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, diz que o diácono primeiramente deve ser experimentado. E aí, utilizando esse termo, experimentado, qual a sua opinião de parte dessas igrejas que trabalham a figura do auxiliar de junta diaconal na formação, para que ele entenda um pouco aquilo que é uma junta diaconal na prática, nesse caminhar que ele segue debaixo da orientação do diácono, do conselho da igreja, e adquirindo experiência
para que lá na frente ele tenha condições, uma vez entendido o ministério, de participar do pleito da igreja. Então, essa figura do auxiliar, dessa experiência, ela é válida ou o senhor acha que não seria o momento? Eu tenho duas opiniões, eu vou colocar para você. A primeira, eu creio que as igrejas deveriam ter uma junta diaconal maior. Não justifica uma igreja que tenha junta diaconal de 4 diáconos. A igreja deve sempre olhar juntas diaconais maiores. Dentro do possível, a igreja deve ter a junta diaconal com seus 10, 12, 20, 30 diáconos. E igrejas maiores, que tenham mais de 500 membros, ela precisa ter no mínimo 30, 40 diáconos para poder atingir e desenvolver, cuidar dessa igreja. E esses diáconos, não só na sua escala, mas no seu trabalho, dividir opiniões, conversarem, dialogarem e entender o que eles podem fazer para cuidar dessa igreja, o desenvolvimento social da igreja. Eles precisam ter essa visão. Eles não são simplesmente... É como o presbítero não é simplesmente alguém que distribui a ceia. É muito mais do que isso. O diácono também não é simplesmente alguém que fica na porta. Ele tem um trabalho muito maior. Ele tem que ter uma visão social da sua igreja. Como ele pode desenvolver a sua igreja e ajudar as congregações da sua igreja. Às vezes a igreja vai plantar uma congregação e precisa de uma junta diaconal atuante. A segunda palavra que você colocou, auxiliares de diaconato. Eu tenho muito medo de nós começarmos a criar auxiliares de diaconato, porque nós não temos auxiliares de presbíteros. Aí começa já certos entendimentos da igreja. Quem é esse auxiliar de diáconos se nós não temos auxiliar de presbíteros? E, biblicamente, a igreja pode escolher auxiliares de diácono usando mulheres. Está na nossa Constituição. Constituição da igreja. O conselho pode designar irmãs para fazer praticamente o trabalho do diácono como auxiliares. E pode ser que a melhor figura seria, às vezes, a designação das esposas dos próprios diáconos. Porque aí a família, o esposo e a esposa estariam juntos. Mas eu tenho um pouco de medo quando nós começamos a colocar essa figura do auxiliar, já que nós não temos auxiliar no conselho. Então isso pode criar uma certa... Qual é o ofício, qual é o ministério? Se a nossa Constituição já abre portas para outro tipo de auxiliar. Mas nós temos que ter muito cuidado também ao designar essas irmãs como auxiliares de diaconato, elas não pensarem que elas são presbíteras. Elas são auxiliares do diaconato, como determina a nossa Constituição. Mas em todos esses casos, feito com muito discernimento, muito amor e visando o desenvolvimento da obra do Senhor, a igreja. Ok. Pegando também essa temática da questão de ter pessoas qualificadas e experientes, eu gostaria de conversar com o senhor sobre eleição, né? Quando a Bíblia se refere que a Assembleia, a igreja, de um modo geral, precisa olhar entre os membros da igreja pessoas que sejam qualificadas, né? Boa reputação, cheio de espírito e sabedoria, pessoas que tenham o perfil para exercer o ofício do diaconato ou do presbiterato, o que for, em relação ao ofício da igreja. E aí a minha pergunta é em relação ao cuidado de escolher certo a pessoa para aquele ofício. Na Bíblia, por exemplo, nós temos inicialmente a eleição de 7, mas temos também o desdobramento do Nicolau, que foi o prosélito de Antioquia, e ali houve um desdobramento negativo, onde gerou ali a proliferação de ideologias, e dali gerou os nicolaítas, né? E foi uma sucessão
de heresias, né, através de um irmão que achava que o pensamento teológico era diferente, né? Então foi um diácono que causou problema ali na igreja de Jerusalém. E aí eu pergunto para o senhor, trazendo para a nossa realidade, que tipo de cuidados nós precisaríamos ter para escolher o oficial da forma correta? Primeiro é a preparação da igreja. Eu acho que a preparação da igreja é lembrar que a nossa Constituição coloca no mínimo 3 meses. Preparar bem a igreja para a eleição. Segundo, uma vida de oração da igreja. A igreja tem que estar orando. E terceiro, eu diria o seguinte, nós podemos estabelecer o número via conselho, mas nós não devemos forçar a eleição. O que eu chamo de forçar a eleição? Eu acho que eu vou deixar bem claro para o irmão. Se nós colocarmos no... Você deve colocar que vamos realizar um escrutínio só, ou 2 escrutínios. Se nós realizarmos um escrutínio e não já foi determinado pelo conselho, a igreja está orando nesse sentido, e nós não alcançamos os votos, então é melhor ficar com aqueles que foram eleitos e deixar para outra oportunidade fazer novamente. Porque às vezes a gente faz um escrutínio, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto, a gente força a igreja a eleger aquele número. E até a gente faz algumas concessões. E a igreja às vezes está disposta a não eleger. Então nós não podemos forçar a igreja. Foi determinado que vai ser o escrutínio só, no máximo 2, então faça isso, pronto. Não elegeu, não elegeu. Se elegeu só 5, elegeu só 5. O nosso grande problema é que a gente coloca a nossa vontade acima daquilo que nós esperamos que a igreja faça. E nós queremos determinar e queremos exigir. Vamos preparar bem a igreja, vamos doutrinar a igreja, vamos explicar qual a função do diácono, qual a função do presbítero, quantos irmãos nós esperamos ter, o que nós esperamos do diácono, o que nós esperamos do presbítero. E tem um dado que é muito importante, a igreja precisa deixar muito claro. A igreja pode recusar alguém. Depois o conselho tem o direito de recusar alguém. E o conselho não precisa ter medo de recusar. Se o conselho viu que a igreja elegeu alguém que não tem as qualidades, o conselho pode dizer para a igreja, infelizmente, não serve essa pessoa. Algumas igrejas têm feito uma pré-seleção. As pessoas se apresentam antes. É sugerido antes. Isso traz vantagens, traz desvantagens também. Parece que está levando a igreja a votar naqueles que estão pré-determinados. Eu creio que não é esse o caminho. Mas eu creio que o que nós precisamos fazer é levar a igreja a essa visão de preparação antes e dar liberdade à igreja para suas escolhas. Certo. Estamos caminhando para a nossa conclusão dessa entrevista e eu gostaria de falar sobre coletividade, né? Nós estamos iniciando um trabalho que une as juntas diaconais e percebemos que o papel principal do diácono está justamente na igreja local. Mas como o senhor falou no início, muitas vezes existem demandas de outras igrejas mais necessitadas, às vezes é uma congregação que ainda não possui um diácono, às vezes é um seminarista ou a esposa de um seminarista que está ali no seminário estudando, um missionário que ainda está num instituto bíblico ou bem distante, iniciando um projeto e ainda não tem um vínculo muito forte com a igreja ali ao redor para dar um apoio. Existem pessoas ligadas à nossa igreja que ainda não têm uma estrutura de junta diaconal na sua realidade. E aí eu lhe pergunto, até que ponto é benéfico nós utilizarmos a experiência e a boa vontade da junção dessas juntas diaconais para apoiar um determinado missionário, um seminarista que está ali estudando, ou uma congregação no local menos favorecido. Qual seria a importância dessa união para o fortalecimento da igreja? Não, eu acho que é suma importante. Principalmente
missionário, ele não está preso a uma igreja específica, porque às vezes a igreja dele está mais de 1.000 quilômetros longe dele. Então, a junta diaconal daquela região pode assisti-lo e deve assisti-lo, deve ajudá-lo, deve estar acompanhando, ou no campo missionário, ou numa congregação de uma igreja. Acho que vem a nós, que cabe a nós fazermos, nós temos a obrigação de fazer. E nós temos que ter uma visão coletiva. Não é só uma visão do local nosso. Por isso que eu estou muito alegre de ver essa possibilidade da ampliação, dessa visão mais ampla, através da união das juntas. Mas nós temos de prestar esse trabalho, sem nenhum receio. E cada vez mais. Solidificar essa amplitude, seja nos nossos institutos, nos nossos seminários, seja nos campos missionários. A junta pode fazer um grande trabalho e deve fazer um grande trabalho. E qual a palavra que o senhor teria a dizer para os diáconos que hoje estão desmotivados, que estão já se sentem sobrecarregados na continuidade do exercício do ofício diaconal? Eu diria para eles que lembrem das promessas que Deus fez para nós. E mais do que isso, leia Atos capítulo 6. Eu não vejo um texto mais nobre para o diaconato que Atos capítulo 6. Quando nós encontramos o homem da estirpe de um Estevão como diácono. Filipe também como diácono. Então leia ali e vê que eram homens cheios do Espírito Santo, homens que tinham a visão de bom testemunho dos de fora, homens que de fato representavam o sonho de serviço de Deus, ao ponto de, à medida que as pedras caíam sobre Filipe, sobre Estevão, e ao contemplar o rosto de Estevão, viram como o rosto de anjo. Então era a comunhão dele com Deus. É isso que nós precisamos cada vez mais de diáconos dessa natureza. Então, meus queridos diáconos, olhem para Atos capítulo 6, estudem esse texto. E aí vocês vão fortalecer a vida de vocês no cumprimento das tarefas ministeriais que Deus tem para vocês. Pastor, antes do senhor concluir, eu gostaria de lembrar novamente para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, os nossos internautas, principalmente se você é diácono, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Nós temos um número no WhatsApp aqui. Se você quiser saber mais informações, se você é pastor, presbítero, diácono, membro de igreja, entre em contato conosco. Se você é diácono, para participar desse grupo Diáconos do Brasil, o nosso número é o 0 operadora 81 99668 0199 99668 0199 DDD 81. No Instagram, o nosso endereço é o @diaconos.pernambuco e no Facebook, o nosso endereço é o diaconos.pernambuco. Então, compartilhe, divulgue, se inscreva no nosso canal. É muito importante termos a inscrição do canal, porque nós teremos uma pontuação, curta a página, compartilhe todo esse conteúdo. Nós estamos fazendo um projeto que visa o engrandecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, o apoio aos nossos pastores, e a sua participação é fundamental na inscrição do nosso canal. Pastor, suas considerações finais em relação a tudo aquilo que conversamos e sua palavra para as juntas diaconais, na importância dessa união no Brasil das juntas diaconais para trocarmos experiências e trabalharmos em prol do engrandecimento da IPB. Minha primeira palavra é de gratidão a Deus pela oportunidade que nós tivemos de participar desse momento, de louvar o Senhor por isso. A segunda palavra que eu gostaria de dizer aos nossos diáconos que estão espalhados, que estão nos assistindo, participando conosco, é que é muito digna a tarefa de diácono. Ser diácono é uma das grandes bênçãos da obra de Deus. E o diaconato é para homens cheios do Espírito Santo. Homens de fé, cheios do Espírito Santo, homens bondosos, aqueles que têm o testemunho em casa e o testemunho fora na sociedade, que faça a diferença no trabalho que exerça.
E a minha terceira palavra é dizer que ser diácono é um ministério que precisa ser executado não só na igreja local, mas no Brasil todo. Por isso eu vejo com muito bons olhos a união das juntas diaconais, porque ela pode ter uma visão mais ampla, mais abrangente, não só de uma localidade, mas envolvendo outras regiões, de acordo com a vontade do Senhor. Para exercício do ofício e do trabalho, sempre lembrando que a glória de Deus, uma visão cristocêntrica na pessoa de Cristo, é o ponto principal para nós. Meu muito obrigado e a nossa gratidão a Deus. Amém. Reverendo Roberto, muito obrigado novamente pela sua imensa gentileza de nos atender. Sua agenda muito movimentada, o senhor encontrou uma brecha aqui para gentilmente atendendo o nosso pedido. E a nossa palavra, que o Senhor conceda graça, misericórdia na sua vida, sabedoria para lidar com tantos desafios, né? E também na sua igreja local, a nossa oração é que o Senhor prospere bênção sobre sua vida, seu conselho, sua junta diaconal, que Deus o abençoe ricamente, meu irmão. Então, amém. Palavra de agradecimento ao Senhor, a todos vocês que ficaram até agora no final do programa, a vocês internautas, Deus abençoe a todos individualmente. Diáconos do Brasil, compromisso para fazer a diferença. Deus abençoe a todos.